Oi pessoal, eu sou o Luiz da Divina Presença e eu estou aqui hoje para falar sobre alguns conceitos importantes transmitidos pela Fraternidade Branca. O primeiro dos conceitos é em relação à visão que nós temos de Deus. De uma maneira geral, com uma formação católica, a maioria das pessoas tem uma visão de Deus como um ser que está sentado num trono lá no céu, como alguém que é onipotente, todo-poderoso, que decide tudo, né, que faz todas as coisas acontecerem e que muitas vezes pode ser um ser ambíguo, ou seja, alguém que gera o bem e que gera o mal. Então vocês já devem ter ouvido falar, né, que quando acontece, por exemplo, um terremoto, uma catástrofe, a queda de um avião ou então um tsunami, as pessoas em geral dizem: ah, foi a vontade de Deus, é Deus que faz isso, foi Deus que quis isso. Muitas vezes também, né, quando uma pessoa fica doente ou quando ela morre, enfim, por um acidente ou até mesmo pela doença, também as pessoas dizem: Deus chamou ela de volta, foi Deus que quis que ela morresse, foi Deus que de alguma maneira, né, gerou isso. Muitos de vocês já devem ter ouvido a expressão: Deus não mata, mas castiga. Temos que ser tementes a Deus. Então a visão que normalmente se tem de Deus é de um ser que pune, que castiga, que mata, que de alguma forma provoca o mal, né, também, e que provoca o bem. E essa visão, de acordo com os mestres ascensionados, com esses seres de luz que trabalham na Fraternidade Branca, não é uma visão adequada. Nós temos que ter uma outra visão. Eles nos dizem que Deus é uma fonte do bem, é uma fonte de luz, de amor e de perfeição. Então, Deus é considerado um núcleo de fogo criador, né, que de alguma maneira gerou todo o universo. Então, pela ciência, a gente tem a ideia do Big Bang, aquela explosão, né, que começa então a se manifestar aos poucos, ao longo, né, gerando galáxias, depois gerando sistemas solares, sóis, estrelas, na verdade, né, e por fim planetas. E esse processo dura bilhões e milhões de anos, né, até que começa a se constituir a vida. Os planetas sendo formados de pó, de estrelas, de diversas coisas, vários elementos químicos no universo, enfim, minerais, etc. Então, essa é uma visão do ponto de vista científico. Do ponto de vista espiritual e pelo olhar da Fraternidade Branca, Deus realmente tem a ver com esse processo de expansão, né? De estar num núcleo concentrado, ou seja, de ser informe, como se diz, não ter forma, não ter se manifestado, como um núcleo de energia absolutamente concentrado, e que num determinado momento essa energia então decidiu manifestar-se no mundo das formas, decidiu se expressar em todas as formas e possibilidades possíveis nesse universo. Então essa explosão é como se fosse uma emanação de Deus, uma emanação dessa energia divina que vai então se formando aglomerados de elementos químicos, de minerais, de poeira, de estrelas, de galáxias, de sóis, de planetas, depois de minerais e assim por diante, né, formando a vida também que para habitar esses planetas. Então essa fonte de criação, pelo olhar dos mestres, é uma fonte de luz, é uma fonte de amor, é uma fonte do bem, é uma fonte de pureza, de perfeição, de harmonia, só de coisas positivas. Nada negativo, nada limitante, nada impuro, nada imperfeito viria dessa fonte. Então, portanto, a gente não pode ficar atribuindo a Deus os males do mundo, as catástrofes do mundo, as doenças das pessoas, a morte das pessoas, né? Isso, segundo esse olhar, não é uma obra divina. A obra divina é perfeição, a obra divina é amor, é luz. Essa obra é uma obra que foi gerada ao longo de milhares de anos pelo homem. Então, a gente também precisa entender que uma das criações de Deus ao longo da evolução é a centelha divina humana, para se manifestar de forma humana nesse planeta e em todos os outros planetas. E essa centelha divina, que se desenvolveu como um ser divino, como um ser que de alguma forma tinha uma sintonia perfeita, individualizada com esse Deus,
se desdobrou, né, em corpos que são necessários para se manifestar nos diferentes planos, mental, astral, etérico, físico, para poder ter essa experiência ao longo dos tempos e poder vivenciar todas essas etapas e dimensões, né, que envolvem o crescimento desses seres todos. Então a gente está muito acostumado com a matéria, né, a matéria física como única fonte de matéria, de estrutura, mas existem outros tipos de matéria, né, que são, na verdade, planos, são dimensões que precisam ser conhecidos, concebidos, desenvolvidos, aprendidos e dominados. O físico é apenas um deles, o etérico, o emocional, o mental, enfim, tem diferentes planos para se trabalhar. E nós começamos, né, desde o princípio da criação humana, principalmente falando especificamente da Terra, trabalhar em todos esses níveis e fomos, de alguma forma, transgredindo, gerando imperfeições. Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente falou nisso num outro videozinho, da importância de ser um co-criador, de trabalhar em sintonia, em harmonia com essa energia divina, mas chegou um momento que o homem, por ter o livre-arbítrio, decidiu fazer outras criações diferentes daquelas que ele estava habituado, porque estava em sintonia com a sua divindade, com o seu eu divino. E essas criações, consequentemente, geraram negatividade, limitação, imperfeição, porque eram diferentes daquela sintonia original. Cada homem passou a ser responsável por isso, ter isso como sua criação e sua responsabilidade, tendo que ou harmonizar essa energia ou então transmutá-la, dissolvê-la, consumi-la, porque agiu errado, porque agiu fora do padrão. A maioria dos homens não harmonizou, não transmutou, não dissolveu e, consequentemente, essa energia se propagou. E aí foram muitas vidas, muitas encarnações gerando limitações, imperfeições e impurezas até chegar onde a gente chegou. Então é explicado que o Criador de toda limitação, de toda dissonância, de toda impureza em algum momento da história do nosso planeta foi o homem, pelo mau uso do livre-arbítrio, pelo mau uso do poder criativo que era oferecido pela divindade em cada um de nós. E, consequentemente, nós temos essa responsabilidade até hoje, portanto a gente não pode atribuir a Deus a negatividade, a limitação, a doença, o acidente, o problema, né? São obras nossas. Hoje a gente continua criando imperfeições e limitações, usando o nosso pensamento e a nossa palavra, o nosso sentimento, na maioria das vezes sem controle, sem comando nenhum, usando essa energia de uma maneira totalmente inadequada, imprópria, né? Então, no momento em que a gente começa a ter conhecimento da importância disso e exercitar um pouco mais do comando, do controle, naturalmente esse processo vai ser um processo que começará a se modificar. Então, temos que entender Deus como essa fonte do bem, da luz, do amor, da pureza e da perfeição, e o homem como um ser criado por Deus em sintonia com Ele, capaz de reproduzir, manifestar, criar as mesmas energias que Ele, mas com a possibilidade de também tomar decisões e fazer escolhas. E foi isso que o homem fez. Escolheu coisas limitantes e negativas, criou e se enredou nesse processo. Então aí a gente tem a ideia justamente do karma, do processo reencarnatório, do aprendizado de vida após vida que a gente precisou ter e desenvolver, inclusive para reparar os erros construídos na primeira encarnação e na segunda e por aí vai. Então é dito pelos mestres que a gente está há muitas encarnações aqui nesse plano físico, repetindo padrões, andando em círculos, se planeja, se organiza, né, para vir e fazer alguma coisa legal, diferente, transmutar um karma, ajudar a humanidade, criar, e a gente acaba deixando isso de lado porque se envolve demais na matéria, nos apelos da matéria, a gente se apega, se seduz, enfim. Uma coisa que é importante deixar bem clara: a matéria é um dos planos de Deus para que a evolução acontecesse. Não há nada de errado com o plano material. Nada, absolutamente nada, porque senão nós não estaríamos aqui e não haveria nenhum ser nesse plano. Faz parte da evolução, faz parte do aprendizado, todo mundo tem que viver na matéria para poder lidar com ela. A questão só é como o homem vem usando a matéria, a forma como ele se deixou aprisionar pela matéria, se escravizar pela matéria. Esse é o grande problema.
Então, a gente não possui nada que não nos possua também, né? Na verdade, nós somos possuídos pela matéria, somos possuídos por um corpo, somos possuídos por apetites, por desejos, por instintos, somos possuídos pelo dinheiro, pelas necessidades materiais, e isso muitas vezes com exagero, com ganância, com avareza, com apego, com a necessidade de ter mais, né? Ser melhor que alguém, enfim. Então esse é o grande erro, essa é a grande distorção. Estar na matéria não é problema nenhum, vivenciar as coisas da matéria não é problema nenhum, lidar com os assuntos materiais, desde que em equilíbrio, em harmonia, também não é problema nenhum. Então isso a gente precisa entender, né? Porque como a gente está num corpo, a gente tem instintos, mas não é sempre que a gente tem instintos e desejos e apetites que a gente precisa dar vazão a eles, porque senão quem é que nos controla? É a gente? É o eu, personalidade, ou o eu superior, como vocês quiserem nesse momento chamar, ou é o corpo que está nos controlando? Então pensem num exemplo simples que eu dou em aula. Uma pessoa tem diabetes. Tá? Ela sabe que ela não pode, não deve comer doces, porque isso vai piorar a situação dela. Mas ela tem aquele apetite, ela tem aquele desejo, ela não controla e ela se deixa levar por essa vontade, por esse desejo de comer doce. Pois bem, quem é que está mandando nela? É ela ou é o corpo dela? É o desejo, é o apetite dela? Então é isso que a gente tem que se dar conta, a gente tem que aprender aos poucos que o exercício de estar na matéria, de estar no astral, de estar no mental, simultaneamente, é o exercício de tentar aprender a comandar esses planos, a dirigir esses planos e não ser dirigido por eles. Então nós temos sim que, com o passar do tempo, aprender a controlar os nossos desejos e apetites físicos, os nossos desejos astrais ou emocionais. Nós temos que aprender a controlar o nosso pensamento, a nossa mente, as nossas ideias, né? Tudo isso é um aprendizado. E o termo maestria vem disso, né? Justamente os mestres ascensionados têm maestria, ou seja, eles comandam esses corpos, eles comandam esses impulsos, eles comandam essa energia. E isso tudo a gente veio aprender a fazer. E lembrem-se, cada um de nós tem todo o tempo essa disponibilidade de aprender a fazer isso. Porque nós temos a capacidade de pensar, de sentir, de falar e de agir. E nós estamos o tempo inteiro colocando energia em alguma coisa, criando alguma coisa, dando atenção a alguma coisa, focalizando em algo, na maioria das vezes limitante, negativo. Por isso a gente tem que aprender a fazer essas coisas de uma forma concentrada, com vigilância, com observação, enfim, com foco realmente. A maioria das pessoas não tem nem consciência dos hábitos e dos padrões físicos dela. Como é que elas sentam, como é que elas andam, como é que elas falam, como é que elas gesticulam. Ou então, um exemplo simples que eu dou nas minhas aulas também, cruzar as mãos, simplesmente cruzar os dedos, né? E ver qual dos dois dedos está por cima. A maioria das pessoas não sabe isso. E isso é um padrão mecânico do corpo que a gente não conhece. Então eu sempre digo isso. Se tem padrões do nosso corpo físico que a gente não reconhece, que a gente tem a menor ideia, vocês imaginam então os padrões mentais e emocionais que cada um de nós tem, que a gente repete, né? Há dezenas de anos muitas vezes e não tem a menor ideia de que a gente alimenta aquele padrão negativo, limitante, restritivo, absolutamente nocivo. Então o primeiro passo é exatamente esse, a gente precisa ter essa noção. Se conhecer, autoconhecimento realmente, autoobservação, autoanálise, perceber o nosso corpo, perceber a nossa mente, perceber a nossa emoção, perceber as palavras que a gente fala, para justamente começar a ter uma ideia de como a gente funciona, qual é o nosso padrão, qual é a nossa energia, como é que a gente vibra muito baixo, mais ou menos, mediano, muito alto, enfim, isso é muito importante, porque através desse autoconhecimento é que a gente consegue exercitar um comando maior da nossa energia. Lembrem-se, o pensamento, o sentimento, a palavra e a ação são ferramentas que todos nós temos e que são absolutamente indispensáveis para o nosso funcionamento e para gerar energia ao nosso redor. Então a gente está sempre com pensamento em alguma coisa. Sempre. As pessoas dizem, às vezes eu não penso em nada, fico com a mente vazia. Algo tem na mente. É difícil
né? Só no momento de yoga, de êxtase, que se pode dizer assim, não pensei em nada, estou numa contemplação, me sintonizei, né, com o todo. Mas, na verdade, a gente está sempre com a mente em alguma coisa. Então, observem o foco de vocês. Aonde vocês estão colocando foco? Observem a emoção, o sentimento, o padrão que vocês alimentam. A energia emocional é de medo, é de ansiedade, é de raiva, é de tristeza, é de angústia, é de depressão, é de vingança, é de ódio, é de quê? Observem ao longo do dia, das semanas, dos meses, e observem para trás também. Pensem no passado de vocês, o que vocês nutriram, o que vocês alimentaram, como é que vocês trabalham com essa energia, como é que vocês vibram dentro dessa energia. Observem isso para tentar ter essa concepção, essa consciência e mudar. As palavras é a mesma coisa. O mestre Hilarion, por exemplo, ele diz que se a gente tivesse um gravadorzinho portátil, usando esse gravador o dia todo com a gente, e no final a gente ouvisse tudo aquilo que a gente falou, a gente veria quantas coisas sem sentido, quantas coisas negativas, quantas coisas superficiais, e na verdade um percentual muito pequeno de coisas positivas, construtivas, edificantes, que realmente são importantes. Então vocês imaginam, se com a palavra a gente tem essa dificuldade, imaginem com o pensamento e o sentimento que a gente muitas vezes nem vê e que obviamente as pessoas não veem, não percebem, não tem como saber. Então assim é uma coisa completamente livre, porque tu pode sentir o que tu quiser, viajar para qualquer lugar mentalmente, emocionalmente, sem ter a menor noção de que está fazendo isso e as pessoas não terem nenhuma noção. Uma coisa me chamou muito a atenção no filme Nosso Lar, foi justamente quando o André Luiz, já lá na colônia, teve permissão para voltar e rever a família dele. E quando ele chega na colônia, o que acontece? Ele vê que a esposa está casada, está feliz, está bem, os filhos e tal. Instantaneamente ele é nutrido por uma raiva, por uma energia densa, e ele volta para o plano espiritual inferior, o plano astral inferior, como é chamado pelos mestres, e pela visão espírita umbral. Ele volta instantaneamente para lá. Por quê? Porque ele não tem um corpo físico que limita ele, que o mantém ele preso a algum lugar. Então a frequência dele, mental e emocional, leva ele instantaneamente para uma frequência similar. E a mesma coisa acontece com a gente o tempo todo. Só que a gente não sai do lugar porque nós estamos dentro de um corpo físico, encarnados, como se diz. Então a gente muitas vezes no pensamento negativo, limitante, denso, ou no medo, ou na raiva, ou na tristeza, ou na depressão, a gente continua aqui, continua dentro de um local, de uma casa, ou de um ambiente de trabalho, ou na rua. A gente não muda de vibração, a gente não muda de vibração, não, a gente muda de vibração, a gente não muda de lugar, a gente não muda de local fisicamente falando. Então isso que é importante que vocês percebam. Nós podemos estar aqui, encarnados, mas a nossa energia mental e emocional está num plano muito denso, muito negativo, se alimentando disso, sendo influenciado por isso, envolvida nisso. Isso é uma coisa que eu sempre falo também nas minhas aulas, em relação aos chamados obsessores, os espíritos obsessores, enfim, aqueles seres do astral que ficam ali meio que vampirizando. As pessoas não têm muita noção de que são elas que convidam, elas que abrem a porta, elas que se sintonizam. Nenhum obsessor olha para tua cara e diz assim, gostei de ti, vou me grudar em ti. Não, é uma questão magnética, de atração, de sintonia. Se a tua energia mental e emocional não está legal, está densa, está baixa, a frequência está ruim, é óbvio que tu fica muito mais à mercê dessas energias negativas. Então essas almas que estão circulando pelo plano astral inferior da Terra, se alimentando de diferentes energias densas, vibrações baixas, elas naturalmente vão se afinizar contigo quando tu está numa frequência assim. E é um processo de retroalimentação, um ciclo vicioso. Eles se alimentam de ti porque tu está vibrando assim, tu te alimenta deles porque eles querem isso, e assim por diante. Então se tu está com raiva ou querendo te vingar de alguém, eles podem ser atraídos pela raiva e pela vingança que eles têm de alguém também, que pode estar aqui nesse plano, e aí uma coisa nutre a outra. Então por isso que é importante mudar a frequência, estar atento ao mental, estar atento ao emocional, estar atento à palavra, mudar essa energia para justamente poder se libertar dessas influências. Tem influências de almas obsessoras, mas tem influências também de formas, pensamentos negativas,
tem influências dos chamados cascões astrais, enfim, tem uma série de coisas que estão nesse plano astral inferior e que ficam ali interferindo no teu mental, no teu emocional, principalmente quando tu está com a frequência baixa. Então, por isso é fundamental prestar atenção na frequência. Por isso Saint-Germain diz isso, né? Presta atenção aonde você coloca o poder. Presta atenção aonde você coloca a sua atenção, porque é nela que você está. Então, ao invés de colocar atenção no que você teme, no que você não quer atrair, coloque atenção no que você quer atrair. Coloque atenção no que você quer alcançar, no que você quer ser. Enfim, né? Coloque atenção na luz, no amor, na pureza, na paz, na prosperidade, na abundância. Alimenta essa energia o tempo todo. Vibra nessa frequência, entra nessa onda, né? Porque é justamente isso que vai trazer a mudança. Então, o Mestre Saint-Germain fala uma coisa que é fundamental para que a gente entenda, né? O nosso cérebro é como um receptor de rádio, captando ondas, captando frequências, né? Do mesmo jeito que um receptor de rádio. Se a gente está numa frequência baixa, não tem como eu alcançar a frequência modulada, porque eu estou numa outra sintonia. Então aquelas ondas eu não capto. E o contrário também. Se eu estou numa frequência modulada, superior, né, eu não capto as ondas mais baixas. Então é isso que a gente tem que entender. Se a nossa vibração mental e emocional está vibrando acima da massa, né, está vibrando acima dessa consciência que tenta nos limitar, nos rebaixar, vibrando acima daquilo que a mídia tenta, né, expandir e colocar nas nossas cabeças, isso é importante, né, porque o fato de estar nessa frequência, nessa vibração, nos mantém cada vez mais imunes a todas essas energias. E isso é um exercício, é um treinamento, é a disciplina, é o trabalho diário de cada um de nós, né? Não tem uma coisa assim de vou relaxar, vou cuidar disso de vez em quando, ou vou ficar atento uma parte do dia, a outra não. Não tem essa. A gente tem que procurar estar atento o tempo inteiro para poder trabalhar cada vez mais o foco na perfeição, na luz, no amor, no bem. Enfim, é isso que a gente tem que entender. Por isso, o mental, o emocional, a palavra e a atitude tem que ter coerência e tem que estar voltadas para o positivo, cada vez mais para o positivo. Fica atento nisso, procura sentir, procura perceber qual é a tua vibração, procura te dar conta desse processo e experimenta essa mudança. Experimenta modificar o padrão, experimenta selecionar melhor as energias que interferem no teu eu, né, ou que te influenciam de alguma forma, para ver como é que tu pode trabalhar a mudança de frequência e, consequentemente, o que tu vai atrair com essa mudança. Então, essa é a minha dica, né, dada pelos ascensionados para esse encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.